Fala galera, ó, quem voltou depois de uma gripe pesada. Vamos falar um pouco sobre imbalance. A galera pediu para me voltar e eu vou falar sobre um conteúdo que eu escolhi a dedo, que eu acho que é muito importante, porque eu vejo que no Brasil a galera não sabe, os professores que ensinam Smart Money no Brasil é meio que foda-se, tá ligado? A maioria é moda capeta e não sabe o porquê que a imbalance é importante. Primeiro, cara, antes que você pense, a imbalance ela já existe há muito tempo, antes mesmo do conceito de Smart Money ficar sendo vigente aqui pra gente. Na verdade, a imbalance existe aqui pra gente. Eu, se eu não me engano, a primeira vez que eu ouvi, o primeiro relato que eu vi de imbalance no Brasil, em um post, foi algo mais ou menos, acho que voltado a 2009 ou 2010 ou 11, um negócio assim. Foi com o André. Porque, na verdade, a imbalance, os conceitos de smart money são aplicados à questão de leitura de fita, beleza? O que é leitura de fita, Gabriel? Quem inventou a leitura de fita? Leitura de fita e quem a inventou, na verdade, quem inventou, já vou falando que foi o Wyckoff, beleza? Esse cara é um deus do mercado. Ele inventou a leitura de fita. E o que é a leitura de fita? A leitura de fita era, na época, uma máquina que soltava as fitas das entradas da galera. Ah, o cara tá querendo comprar X a tal preço, blá, 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 que é o que a gente chama hoje de tape reading, que é usado como fluxo, beleza? Na nossa B3 aí da vida. Então, quem inventou foi o Richard e leitura de fita é fluxo. E a imbalance existe aqui há muito tempo. Na verdade, o nome dela era boletada, beleza? É boletada o nome dela aqui no Brasil, por exemplo, na questão de tape reading, beleza? Então, o que é imbalance? Como ler imbalance? Como entrar na imbalance? Como se precaver com ela? Como ela pode me confirmar algo nos três tipos de imbalance na ação de preço, na visão de ação de preço? Beleza, o que é imbalance? Imbalance é uma ação de preço rápido que gera uma lacuna, ok? Ah, Gabriel, eu não entendo muito dos técnicos. Você vai explicar os técnicos? Sim, hoje eu tenho que explicar os técnicos, porque se você quer aprender um pouco mais a teoria, um pouco mais avançada da imbalance, você tem que entender os técnicos primeiro. Primeira coisa de tudo, o mercado financeiro é como Fullmetal Alchemist. Não sei se você já assistiu Fullmetal, aquele molequinho do cabelinho amarelo que tinha o braço de metal e transformou, e botou a alma do irmão dele numa armadura, né? Enfim, lá eles dizem, lá eles, o mundo daquele produto audiovisual segue a teoria de que nada se cria do nada, do zero. Não, a alquimia no desenho era uma forma de troca equivalente, ou seja, eu não posso colocar aqui um punhado de areia e fazer um círculo. Eu não posso colocar um punhado de areia nesse círculo e transformar esse punhado de areia num carro. Não. Eu tenho que transformar em algo com peso, o peso ou tamanho, sei lá, alguma coisa equilibrada, equivalente, ok? É uma troca equivalente. Você dá, sei lá, você dá uma pedra e você consegue transformar num escudo de pedra ou enfim, etc e tal. O que eu quero dizer com isso? A troca equivalente. Você não consegue simplesmente comprar algo do nada. Ah, eu quero comprar um pão hoje. Você não joga R$ 2 para cima e cai dois pães na sua mão. Não. Você tem que ter alguém para comprar de volta. Ou seja, se você está aqui e quer comprar pão, você tem que ter o padeiro aqui que quer te vender o pão. Ou seja, para os dois se cruzarem aqui e fechar um negócio, fazer o negócio fechar. Então, essa teoria do full metal, de a troca equivalente, aqui ela existe não só aqui, mas também na vida, como se você não trocar seu tempo de lazer por estudo, você não vai conseguir aprender. Ou seja, vamos lá para os técnicos, então, você entendendo essa regra, que essa regra se existe no mercado, você vai começar a entender algumas coisas. A boletada, ela entra nessa regra. Como assim? Vamos lá. Ou a imbalance, né? A boletada, ela é criada, ou a imbalance, ela é criada porque quando um player, ele simplesmente se compromete com aquela faixa de preço, ele sente interesse naquilo ali e fala, vou entrar. Antes da gente entender isso, adendo a uma coisa. Para você mover um PIP, você tem que ter US$ 1 milhão. US$ 1 milhão para você mover um PIP, na teoria, que é o que dizem. Ok? Então, se a gente seguir esse tipo de estudo, vamos entender o que é a boletada seguindo isso. Imagina o seguinte cenário. Simplesmente o preço chega numa região de preço e simplesmente faz isso daqui. 3 velas para cima, forte. Imagina que isso aqui é a terceira vela. Ok. Então, o que acontece? Um player, comprador, ele simplesmente falou: ah, beleza, me comprometo com essa zona de preço, essa zona de preço para mim é legal, eu tenho alguma coisa para mitigar ali, ou sei lá o que, que ele quer, e aí ele vai e compra. Só que ele compra, como eu posso explicar? No tape reading, existem vários tipos de ordem, beleza?
Existem vários tipos de ordem. A ordem iceberg é, por exemplo, a ordem em que o cara ele quer comprar ou ele quer vender, só que ele não mostra a intenção dele de primeira. Se ele quer vender, ele vende 50, aí o preço volta lá, ele vende 50, ele vende 50, ele vende 50, vende 50, vende 50, vende 50, até que soma uma hora que não tem mais comprador para peitar todas as vendas dele. E aí o preço derrapa porque a agressão dele é maior. Cara, essa aula aqui vai ficar muito complexa porque é muita coisa. Porque imbalance em si é um negócio tão bom, mas ele é tão complexo porque ele veio de tape reading que a galera não entende isso, tá ligado? Porque, tipo, por exemplo, como eu posso explicar? O mercado, ele é um metajogo, ele é um metagame, ele é um jogo, ele é como se fosse um jogo de videogame, tá entendendo? Ele tem as regras, ele tem suas regras. E dentro dessas regras, cara, você entende como funciona isso e como alguns players atuam. Claro, essas regras não são 100% mostradas no Forex, porque a gente não tem acesso a boletas e tal, mas aqui essas regras existem ainda. Por exemplo, existe a ordem iceberg, que é uma forma de jogar, digamos assim, uma forma de estratégia. Existe também a boletada, que é outra forma, e o blefe, que é quando você coloca 1000 contratos e quando chega na hora, quando o preço chega ali perto, você tira, fazendo com que os outros entrem. Ok, Gabriel, como isso entra em vigor da imbalance? Ok, entenda uma coisa. A imbalance ou a boletada é quando o cara, ele simplesmente boleta o preço. Olha o meu Google Tradutor. Meu Deus, eu não quero falar com tu não, mulher. Então, beleza. Aqui tem um cara comprando de 50 em 50. Beleza? A boletada não. É o cara logo, ele já tem 1000 aqui no talo. Aqui já é 1000 no talo. Ele já coloca os 1000, ou 10.000, ou 100.000 e já clica e compra. Tipo, ele não fica brincando, ele já pum. Tá entendendo? É vapt-vupt com ele. É sem caô, é sem historinha. É chablau. Tá entendendo? Então é assim que funciona uma boletada. Ele simplesmente agride, ele vai na paulada, no tapa, sabe? Forte, pra machucar mesmo. E aí o que acontece, cara? Ele agredir no mercado, simplesmente acontece uma coisa do seguinte: imagina dois books, um de compra e um de venda. Nossa, tem que bagunçar tudo aqui. Um de compra e um de venda. Se ele quer comprar, ele simplesmente vai liquidar todo mundo aqui. Imagina que você tem uma ordem aqui no meio. Mano, simplesmente vai varar sua ordem, não vai pegar porque o cara boletou o mercado. Ok? Então, eu acho que eu não preciso explicar mais, o mais avançado do que isso, até porque são coisas que não é todo mundo que gosta de usar, e também porque são coisas que veio da tape reading. Tape reading são muitas coisas técnicas, beleza? Então, eu não vou explicar coisas muito mais avançadas que isso em questão do que é imbalance, como ela se forma e blá blá blá. Mas entenda que ela é uma boletada, é quando o player simplesmente dá uma paulada de uma vez e aí começa a catar toda a liquidez. Ele pega toda a liquidez do book. Ok? Como ler a imbalance? Eu vou pular, vamos ficar para o final. E como entrar na imbalance? Entenda uma coisa. A imbalance, vamos desenhar aqui. A imbalance, ela não é algo que me diz que ali tem contratos. Não, ela é algo que me diz que ali entrou alguém. Como assim, Gabriel? Se o cara boleta, imagina o seguinte cenário. Liquidez aqui. E aí o cara boleta aqui, né? Enfim, deixa eu desenhar aqui de uma outra forma, que ficou meio. Ficar para outro exemplo, porque eu ia usar isso aqui para outro exemplo. Deixa eu só ver aqui, peraí. Aqui, peraí. Tem um exemplo no gráfico, ficou melhor. Pronto. Como entrar na imbalance? Aí que tá, a gente não entra. Imagina o seguinte cenário. Isso daqui, né? Um Wyckoff, uma acumulação, enfim. E aqui as imbalances. Imagina que você marcou sua imbalance aqui. Por que a gente não entra na imbalance? Porque a imbalance é o efeito e não é a causa. Como assim? A imbalance é o resultado depois da boletada, ok? Ela é o resultado depois da boletada. Ela não é a boletada em si, ela é o resultado depois da boletada. Como assim? Ela é o resultado depois que o cara entrou com 1 milhão de dólares no mercado. Tipo, 1 milhão não, 100 bilhões de dólares no mercado, sei lá. Ela é o resultado, ok? Então, o que acontece? Tendo em vista isso, imagine isso daqui, ó. Imagine isso daqui, ó. Imagina uma acumulação, ok? Se você subir o time, essa acumulação vai virar uma
uma vela. Suba o time até onde a acumulação se transforma em uma vela. Já fica aí como deverzinho de casa para vocês. E aí você vai ver isso daqui. Essa vela. Essa outra vela. Essa outra vela. E aqui fica de baixo. Só um minuto. Pronto. Aí. Então, o que acontece, mano? Vai acontecer da seguinte forma. Aqui você tem o seu Wyckoff, beleza? E aqui você tem o seu Spike. Ou seja, você tem a sua causa aqui e aqui você tem o seu efeito. O que é a causa? Foi o que originou tudo aquilo, que fez aquilo acontecer. O que é o efeito? É o que aconteceu depois daquilo. O que aquilo ali fez, causou no mercado? Uma acumulação causa um spike para alta. Então, a causa é a acumulação, o efeito é o spike para alta, ok? Então, se você seguir dessa teoria e você marcar essa sua imbalance aqui, vou entrar na imbalance. Gabriel, o operacional do Zezinho usa imbalance para entrar. Ok, você até pode fazer isso se você for seguir o operacional do Zezinho. Eu não sigo por quê? Porque isso daqui é só o efeito. A causa mesmo está aqui. Os contratos mesmo estão aqui e o cara que moveu o mercado para cima está aqui. Ele não está ali. Você consegue entender? Eu não sei se eu consigo explicar de uma forma que você entenda 100% didático o que eu quero dizer, mas deixa eu jogar aqui para o lado. O cara que fez o mercado subir, ele não está aqui no meio. Não é imbalance. Não, o cara que fez o mercado subir é esse cara aqui que acumulou o mercado e jogou ele para cima. Então, a imbalance não se entra, porque a imbalance é efeito, não é causa, ok? A imbalance é efeito, não é causa. A causa é quem faz o mercado se mover, a causa é onde você tem que entrar. O efeito é o que acontece depois. Então, respondendo essa pergunta do sumário, como entrar na imbalance, como operar em balance, a resposta é simples, você não opera em balance. Pelo menos eu não opero e não recomendo, tá ligado? Desta forma, ok? Vamos entender umas outras questões já já. Pera aí. O que é imbalance já falei, como entrar na imbalance já falei, como se precaver com ela e como ela pode me confirmar algo. Tá, já vendo o princípio daqui, como a imbalance pode te confirmar algo? Muita gente fala que tem que ter imbalance na questão do institucional. Sim, tem que ter imbalance na questão do institucional. Uma coisa que a galera esquece, porque a galera não, acho que a galera não curte muito ler o livro, e eu recomendo pra caramba você ler o livro de Wyckoff, é que acontece o seguinte, né? Wyckoff fala que para você confirmar um Wyckoff, ele tem que ter, sei lá, depois do push, o volume tem que aumentar, velas SOS bar e blá, 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 etc e tal. Então, Gabriel, o que é isso? Vamos entender agora, meu filhote. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos usar. Vamos entender o seguinte conceito, ó. PDE, 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 PDE e bum, joga o mercado para baixo, manipula geral. Beleza. Manipulou geral aqui, ok, tudo suave, tudo tranquilo, tudo bonito. Deixa eu colocar aqui essa linha de tendência. Olha meu Google falando sozinho de novo. Pronto. E aí o que acontece, mano? Daqui o preço começou a subir mais forte. Tá vendo? Olha essas velas. Tipo, são velas de preço de lacuna justa. Não tem imbalance, são velas juntas uma da outra. Você percebe que tem velas compradoras aqui também, ó. Você vê velas verdes aqui, ou seja, velas do lado oposto. Tá entendendo? Por exemplo, se é uma queda, você tá vendo vela verde, vela verde, vela verde, vela verde, vela verde, vela... Tá entendendo? Você consegue ver as velas verdes, você consegue ver pavio, você não consegue ver. Sim, os compradores fecharam os vendedores fecharam nas máximas algumas vezes, mas os vendedores estão os vendedores fecharam nas máximas algumas vezes, perdão, mas os compradores estão empurrando. Por exemplo, aqui teve um push, blá blá blá, aqui fechou doji e etc e tal. Agora, aqui, depois que manipula, não. Olha só isso daqui, ó. O preço começa a fazer velas fechando nas máximas. Uma vela vermelha, duas velas vermelhas e já saiu do range. Tá entendendo? Ou seja, vela fechando na máxima, imbalance, vela fechando na máxima, vela fechando na máxima, vela fechando na máxima, vela fechando na máxima. Ou seja, SOS bar, ou seja, vela de sinal de força. Ok? Então, depois da manipulação, veio a imbalance, veio as velas fechando nas máximas. De novo esse Google. Que farmácia, cara.
Ah, pô, esse celular deve estar com bicho, velho. Então você percebe que tem velas fechando nas máximas, você percebe que tem imbalance acontecendo no mercado, você percebe que tem velas fechando, velas vendedoras não aparecendo. Isso mesmo já é coisas que eu trouxe, que eu adaptei de All Brooks para mim, leitura de candle, ok? Não é necessário você use em si, eu quero usar. Não, mas eu uso porque tem fundamento, porque aparece no próprio livro de Wyckoff, beleza? Então eu uso porque tem fundamento. Se você não quiser usar, não tem problema. Agora, você percebe esse tipo de padrão acontecendo, não é como padrão, e sim você percebe que está acontecendo isso no mercado, ok? Então, ok, você percebe esse tipo de coisa acontecendo aqui, e aí você para, olha e pensa, legal. Então, agora aqui aconteceu algo que ela me. É a terceira vez, mas peraí. Aí é difícil, velho, é difícil. Só um minutinho, gente. Rapaz, cara, esse negócio aqui tá trolando, mano. Tá trolando que é uma beleza, cara. Pronto, quero ver falar agora. Então, beleza. Então, como ela me confirma? Se a gente está vendo uma acumulação, se a gente quer ver uma acumulação, depois da manipulação, a gente quer ver imbalance, a gente quer ver velas fechando nas máximas, a gente quer ver o spike, a gente quer ver SOS bar, a gente não quer ver vendedor, tá entendendo? Se é uma distribuição, é a mesma forma. Deixa eu mostrar. Deixa eu jogar no 4 horas para ver se no 4 horas aqui tem uma. Aqui tem, aqui no meio aqui tem, ó. Se a gente quer ver uma distro, a gente quer ver a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Então, esse é um dos passos até para confirmar uma distro ou uma acumulação. Sim, eu uso o imbalance para confirmar uma distro ou uma acumulação acontecendo ali no momento. Não é só isso, porque muitas das vezes acontece esse tipo de movimento, você acha que é a manipulação em si e tal, e de repente simplesmente ele faz o contrário, ele simplesmente continua a subir e aí ele reacumula. Então não é usado só isso. Sim, isso é um dos indícios que eu uso, mas não só isso, beleza? Então a gente teve aqui, sim, todo um arquétipo acontecendo, o mercado começou a estourar para baixo, beleza, deixando em balance, ok, legal, aqui não deixou muito, mas aqui me deixou, quebrou a estrutura, confirmando tudo certinho, então beleza, a distro está confirmada. Gabriel, você entraria aqui nessa distro? Não, aí já é outra questão. Por mais que confirmou essa distro, eu não entraria nela. É igual eu postei hoje no Instagram. GU está distribuindo no low time frame, mas por mais que ele está distribuindo no low time frame, eu não vou me vender no low só porque ele está distribuindo, não me confirmou ainda, ok? Esse é só um dos arquétipos que eu queria deixar bem claro. Ou seja, é dessa forma que a gente usa a distro, a imbalance para confirmar algumas coisas. No Wyckoff, depois da manipulação, uma imbalance ali, velas fechando nas máximas, SS bar, é ótimo, é maravilhoso. Beleza? Deixa eu voltar para onde eu estava, bro. Cadê? Ok, cool. Então, como ela pode me confirmar, já falei. O que é imbalance, já falei. Como entrar na imbalance, já falei que você não entra. Como se precaver com ela e como ler a imbalance. Ok. Aí, como ler a imbalance eu vou deixar para o final, mas agora como se precaver com ela, ok? Como se precaver com ela é bem simples até. Imagine o seguinte cenário. Vamos ver se aqui tem esse cenário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver aqui um cenário que você vai entender já já. Cara, eu acho que não vai ter aqui não. Deixa eu ver. Cadê? Acho que não tem aqui. Hum... Tá. Acho que dá para desenhar algo e não vai ficar tão esquisito. Ok, vamos lá. Deixa eu jogar aqui o replay, só um minuto. Tá, imagina aqui o seguinte cenário. Imagina o seguinte. Imagina que aqui tem quem aqui tem dois póis. Tem um pói aqui e aqui tem um outro pói. Imagina, só imagina, fiote, que aqui tem um outro pói. O que acontece? Comprar aqui seria correto? Isso aqui, como se precaver, funciona da seguinte forma. Ele simplesmente vai te dar a visão do que pode fazer dar ruim. Como assim? Se você prestou atenção no começo da live, da aula, e percebeu que é imbalance,
é um cara que se comprometeu e entrou, e aí começou a causar, ou seja, aqui começou toda a parada e tal, e por mais que aqui tenha um pó e teve imbalance aqui também tem, aqui tem um cara comprometido. Se você prestou atenção nisso, você vai entender que aqui tem um cara posicionado. Então entenda uma coisa, por mais que aqui tenha um POI, e você pode operar nesse POI, você também tem que entender uma coisa, aqui tem outro POI, e se tem imbalance, ele provavelmente, se tiver fundamento, ele provavelmente tem um cara posicionado aqui ainda. E o que acontece? Muitas das vezes você vê o cara apenas operando no primeiro pó, ele entra com tudo que ele tem, ele vai pro all-in, pro tudo ou nada. Só que não, você tem que entender que por mais que aqui é um pó, até muitas das vezes até é um pó válido, aqui também é, e aqui é muito mais importante às vezes do que esse aqui, por causa da questão da causa e efeito, da questão da comprar barato, comprar caro e blá blá blá, etc e tal. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, muitas das vezes você olha para um ponto de interesse, fixa nele para comprar ou vender, não vendo que ali atrás também tem um outro POI. E se aqui tem imbalance e tem causa e ela não foi mitigada, e eu odeio essa palavra, mitigação, que nome feio, eu odeio esse nome, mas se ali tem um lugar para fechar os contratos, cara, muito provavelmente ele vai voltar aqui, tá entendendo? Ele vai voltar aqui. Gabriel, e por que que, vamos soltar aqui, imagina que você queria comprar aqui que tem imbalance, beleza, você é varado. Porque, tipo, tem interesse aqui. Não é sempre que acontece, mas você, quando acontece dois tipos de situação dessa, de um POI aqui em balance aqui abaixo, abaixo de onde você quer comprar, como por exemplo aqui, tem imbalance abaixo de onde você quer comprar, você fica ligado. Porque a imbalance é um imã de preço. Os caras querem preencher ela. Porque quando os caras compram, eles boletam tudo, mas ficam os carinhas tipo assim, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero. Entende? Eles ficam com a ordem deles ali, só que não é pego. E na volta é. Entende? Eles preenchem tudo. Então o que acontece? No final de tudo, o que interessa é o seguinte: aonde você está? O que está acontecendo? O que é o macro? Entende? É como se fosse um jogo. O macro e o micro. Se você já jogou algum tipo de jogo MOBA, o micro é a sua habilidade em geral. É você sendo bom com aquele personagem. Agora, o macro é você sendo bom, em teoria, no jogo. Como assim? Por exemplo, quem joga League of Legends. O micro é quem, sei lá, é mono champion. Quem é mono champion, para quem nunca jogou LoL e não sabe, pessoas de maior idade, o LoL é um jogo de personagem. Você escolhe um personagem e aí você joga contra outras pessoas. Se você for bom com aquele personagem, legal, você vai ter um micro legal. O que é um micro? É você ser bom com o que você joga. Ok? Imagina que você é um jogador de futebol e só sabe chutar com a direita. Você só sabe chutar. Você só sabe chutar. Você não sabe fazer mais nada. Você não sabe driblar. Você não sabe ajudar na defesa. Você só sabe chutar. Então, o seu micro ali é chutar com o seu pé direito. Tá entendendo? Então, o macro é o jogo ao todo. Ou seja, o seu micro no LoL é você ser bom com aquele personagem. O seu macro no LoL é você entender quando é que você tem que avançar para a base inimiga, quando é que você tem que defender, quando é que você tem que fazer objetivo. Ou seja, o seu macro no Forex é analisar todo o contexto em forma, sabe? É tudo, é praticamente tudo. É um negócio mais macro, é um negócio mais. É como se você estivesse querendo olhar a floresta pela árvore. Quando você opera day trade, muitas pessoas é como se tivesse perdido na floresta. Em vez dos caras subirem a copa das árvores para se localizar, para achar o rumo, os caras continuam só afundando, só entrando para mais dentro da mata. Não. O que eu quero te dizer é o seguinte: o macro e o micro. O macro é simplesmente, sei lá, é toda análise de contexto geral. O micro é a hora da entrada, é a hora que você vê o seu low ali e você entra. Ou seja, o cara que simplesmente olha com base no micro, não o micro do timing, sim o micro da habilidade do cara, é simplesmente olhar o low time frame e entrar, esse cara não tem muito futuro. Porque ele pode até acertar algumas, mas ele não vai muito para frente. Porque o macro é o que faz ele sair de furada, é o que faz ele não se lascar, tá ligado? Porque se ele olhasse o macro, aqui ele veria que teria imbalance. Na verdade, imbalance aqui em cima. Então, ele não entraria com todo o lote possível dele aqui, ele não quebraria a conta. Ok? Se ele olhasse o macro, ele entenderia que não tem razão para o preço descer aqui. Imagina que tem 3 pós. Imagina que tem 3 pós. O primeiro, o segundo e o terceiro. Só que o primeiro tem uma ação de preço justo. Então, se o cara olhasse o macro, na teoria, sim, acontece às vezes do preço descer aqui no terceiro e mitigar, mas tem uma chance do preço não precisar vir até o terceiro.
Por quê? O terceiro que eu falo é esse aqui, ó. Por quê? Porque não tem imbalance para simplesmente, sabe, equilibrar o mercado, ok? Então, o macro que eu falo é toda essa questão de saber os conceitos, saber onde olhar, saber quando olhar, por que aquilo acontece, ok? Então, como usar a imbalance ao seu favor, como usar ela ao seu favor, como se ficar esperto com ela. É dessa forma. Ah, Gabriel, quero comprar porque quebrou a estrutura. Break, ok, legal. Pronto, a gente está em alta, né? Tenho esse POI aqui. Gabriel, posso comprar? Pode, mas olha esse imbalance aqui. Ele pode vir e liquidar esses caras aqui. Ah, Gabriel, vou comprar aqui, mas como isso pode acontecer? Então eu vou usar, sei lá, 0,25 da minha banca, 0,25 da minha mesa, 1% da minha mesa. Qual é a faixa que você usa? Ah, Gabriel, eu uso 2%, eu uso 3%. Legal, mas como tem imbalance aqui, Gabriel, eu vou usar 0,25, vou usar 1. E é isso que eu quero te dizer. É você entender que você pode se precaver com ela por causa desse quesito. Isso aqui pode dar ruim. E também por causa que tá caro pra cacete, né? Enfim, vamos pular pro próximo, rapidinho. Ô, minha internet tá meio ruim, minha querida. Vamos lá. Como ela pode me confirmar, eu já falei. Como se precaver com ela. Como entrar, já falei. Como ler imbalance e os 3 tipos de imbalance. Ok. Vamos lá. Vamos entender uma coisa. Como ler imbalance? Vamos lá. A ler imbalance na questão é simples até. Só que tem 2 tipos de cenário, beleza? Primeiro cenário é esse aqui. Vamos lá. Eu ia desenhar, mas já achei. Imagina o seguinte cenário, um suporte aqui. E acredite ou não, tem gente que entra na imbalance quando ela é formada. E tem gente que, sabe, tá formando o negócio ali, os caras querem entrar. E o que acontece, cara? Imagina o seguinte cenário. Esse suporte aqui, e aí do nada começa a criar uma imbalance aqui. Entenda uma coisa, quando acontece esse cenário aqui, não é, é um setup, Gabriel falou, acontece, agora é um setup. Não, não, não. Entenda uma coisa, são probabilidades, ok? Probabilidades. E teorias, né? Você entende, você estuda, entende a teoria, explica, escreve tudo certinho, você vai entender isso aqui. Para você comprar, alguém tem que vender. Se o varejo está comprando, quem é de suporte e resistência está comprando, quem é que está vendendo para os caras? Se os caras são doutrinados a comprar, quem é que vai vender para eles? Tá entendendo? Se eles estão comprando, alguém tem que estar vendendo para eles. E aí, quem é que tá? É o institucional. E aí, aqui, mano, aqui começa a criar imbalance. Ah, Gabriel, vou vender porque criou imbalance. Não, não, não. Entenda uma coisa. Algumas vezes, quando cria imbalance em cima do suporte ou em cima de uma resistência, muito possivelmente é simplesmente uma manipulação acontecendo ali em tempo real. Às vezes não, às vezes só segue mesmo e usa os contratos dos caras para seguir, mas às vezes é uma manipulação acontecendo em tempo real. Por quê? Porque está todo mundo comprando aqui, quem é que está vendendo? O institucional. E aí ele vende na boletada. Ah, eu posso vender, ele fica olhando o book. Ah, eu posso vender 1 milhão, 1 bilhão de contratos porque tem muita gente comprando. Então ele vai dar um clique só, pum, e aí o mercado estoura para baixo. Ele simplesmente faz isso aqui, plau, tira todo mundo. Vamos voltar aqui para você entender. Ah, eu quero comprar aqui. Ah, eu quero comprar. Ah, eu quero comprar, quero comprar. Vários comprando, comprando, comprando. Aí tá dando margem pro institucional. Ah, e Gabriel, quero comprar. Opa, Gabriel, quero vender. Formou imbalance. Opa, imbalance, imbalance, imbalance aqui e tal, quero vender. Aí o cara marca imbalance. Ah, vou vender, vou começar a vender. Tem gente que faz assim, vai acompanhar a continuidade. Aí o que acontece? O preço reacumula e sobe. Por quê? Porque muitas das vezes isso é uma manipulação, ok? A imbalance em cima do suporte, em cima de uma resistência é uma manipulação. Aonde a gente quer ver a imbalance? Depois da manipulação, para mostrar força que tem alguém comprometido com essa área, ok? Causa e efeito, ok? Eu acho que eu já falei sobre a causa e efeito, né? A imbalance, na real, é simplesmente o efeito ali. Se a condição de imbalance aqui foi porque alguém aqui jogou o mercado para baixo, para depois jogar para cima, blá, 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 blá. Enfim, deixa eu ver aqui os 3 tipos de imbalance. Deixa eu só terminar aqui a leitura da imbalance, como ler a imbalance. Então, você sempre quer ver a imbalance depois da acumulação, depois da acumulação, depois da manipulação da disto, ok? É o ideal ali para ficar melhor para você.
Os três tipos de imbalance. O gap é uma deles, não vou procurar, porque gap tá sendo meio complicado achar essa semana, eu acho. Eu acho que teve no DXY apenas, DXY tem vários. O gap, as três velas, né? Três velas, uma seguida da outra. Deixa eu clicar aqui e aqui. Aí você pega a vela do meio e marca seu imbalance. Ou, simplesmente, o terceiro tipo de imbalance é uma vela depois a outra que spika. Como assim, Gabriel? Uma vela depois a outra que spika. Tipo essa daqui, ó. Cadê? Essa daqui, ó. Tá vendo essa vela? Essa outra não spikou? Ah, Gabriel, não tem que ter uma terceira vela? Aí que tá. Se essa vela não fechar aqui embaixo, não precisa. Porque se ela abrir aqui, ela vai abrir aqui, ó. Se ela fechar aqui, ela vai abrir aqui. Então você entende que você vai ter automaticamente essa terceira vela. Você não precisa esperar a terceira vela fechar. Entendeu? Ela vai abrir aqui. Se ela subir para cima, legal. Se ela subir, descer para baixo, legal. Você já tem a abertura da sua terceira vela. O importante é a abertura da terceira vela. Entendeu? Então, teoricamente, sim, isso aqui é uma imbalance. E ela, por algum momento, algum período da vida dela, cadê? Deixa eu ver aqui. Por algum período da vida útil dessa imbalance, ela foi uma imbalance. Só que aí abriu aí, ó. Aí, ó. Pera aí, esse que eu queria te mostrar, ó. Você não precisa da terceira vela. A terceira vela só não pode fechar abaixo, não pode fechar, sabe? Só não pode, nessa mesma vela, o que eu quero te dizer é o seguinte, nessa mesma vela não pode vir e recuperar tudo, ok? E descer tudo. Não, se ela subir e fechar acima, pronto, você já tem a sua imbalance. Igual aqui, vou pegar um exemplo melhor para você entender. Deixa eu ver aqui. Porque isso é simplesmente lógico. Cadê? Meu amigo do céu, eu quero um exemplo bonitão, cara. Aqui, ó. Você tem esse poi. Deixou essa em balance. Ah, Gabriel. Pera aí, deixa eu dar o zoom. Quando essa vela aqui foi criada, ela foi descendo, 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 descendo. Então, contanto que ela não volte tudo, contanto que ela feche aqui, pronto, cara. Quando ela fechar aqui, ela vai abrir uma outra vela aqui do lado, se ela não abrir em gap. Pronto, já tem sem balanço. Aí você vai marcar o pavio desse pós seu até onde abriu aquela outra vela, ou sei lá, até onde fechou. E aí vai, consecutivamente, uma hora ou outra, ele vai subir, vai fechar um pouco a imbalance, aí você vai remarcando, ok? Mas aí é uma outra forma de imbalance, ok? Não tem nada, não está errado. É uma outra forma de imbalance, ok? Por último e por final, vamos entrar em um conceito agora um pouquinho mais avançado em questão de tape reading, sobre como o mercado se move. O mercado é um jogo e o mercado ele se move em agressões, beleza? Quem move o mercado é quem está agredindo. Ou seja, quando o cara vai e clica ordem a mercado, como é que é? Compra mercado ou venda mercado, não é sell limit, ok? Nem buy limit, é buy market, que é compra mercado, ou sell market, que é venda mercado. Ele está agredindo o mercado e movimentando ele. Então, o que que acontece, cara? A imbalance não é só formada, sabe? Ela é formada também por stops, ela é formada também por grande quantidade de contratos sendo colocados no mercado, tanto em forma de absorção ou em forma de agressão, que é quando o cara simplesmente se compromete a comprar, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes você vai ver o movimento parar por causa de uma vela dessa aqui. Você vai ver o movimento tipo assim. Deixa eu mostrar aqui o NZDCHF. Que o Pedrão até passou uma ótima call nele. Deixa eu ir para este para aqui. Vamos lá, aqui que você já vai entender. Muitas das vezes, deixa eu ver aqui. Muitas das vezes, você vai ver uma última vela de suspiro com alto volume, tipo um SOS bar de suspiro com alto volume, o clímax, na verdade, né, do All Brooks, que é simplesmente a absorção.
ok? É simplesmente a absorção. Então, tem gente que gosta de usar a imbalance aqui no meio e tal, e falar, ah, beleza, a gente fez um push gigantesco para baixo e tal, então a gente está chegando no final da vida útil dessa tendência, desse push. Dá para usar dessa forma? Até dá. Eu não usaria dessa forma, por quê? Por causa do seguinte, eu uso em si a imbalance e não o clímax, né? Por mais que eu usava antigamente, e até fique atento quando acontece, eu não uso simplesmente o cara. Então, se você for marcar a imbalance sendo preenchida não significa muito para mim aqui, né? A não ser que quebre a estrutura ou continue a teoria de Elliott, que isso é ideia para um outro vídeo, se vocês quiserem, beleza? Então, tem essa forma de imbalance que eu estou mostrando aqui para vocês, de boletada. E eu quis falar, por quê? Porque se alguém um dia sentir dúvida e quiser pesquisar, talvez apareça esse tipo de imbalance ou de boletada, que é que acontece no final. É tipo um clímax. É um push muito forte no final do final, tá entendendo? Aí que acontece, o mercado reverte. Ele tende a entender que esse push muito forte é o começo de uma acumulação e ali absorve tudo. Tá certo? Sim, tá certo. Mas eu não uso dessa forma, até porque então qualquer push que o cara vê para baixo, o cara vai achar que é uma acumulação sendo formada ali sem princípios, beleza? Então esse push aqui para o cara, dependendo, o cara já ia ver acumulação aqui, blá blá blá, e não. Ele deu esse push, ainda deu mais um mini push para baixo para depois subir. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer, que é o último push ali, a galera da boletada vê dessa forma. Eu quis explicar isso, mas porque eu falei que, na real, a imbalance sim é uma boletada. Ela existe no Brasil há muito tempo e tal, então quem digitasse, procurasse boletada, bem provavelmente poderia achar esse conceito. E esse conceito, ele é utilizado por algumas pessoas, mas eu não recomendo seguir ele fielmente. Eu quis mostrar dessa forma aqui para vocês não, sabe, achar e começar a seguir fielmente, levar stop por bobeira e tal, e depois ficar aí abalado por causa disso, ok? Então, eu só queria mostrar dessa forma, eu não uso a boletada dessa forma, como eu falei, como o último push ali forte para baixo. E aí reverte tudo, ok? Do demais é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que isso sirva de alguma coisa para vocês. Eu quis acelerar um pouco mais essa aula. A Imbalance tem muita coisa avançada, muita coisa que eu não falei nessa live, mas não daria por causa do tempo, ok? E também porque são coisas técnicas que nem todo mundo gosta de ver. Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Tamo junto. É nóis.